Olá e seja muito bem-vindo ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e nós precisamos falar sobre House of the Dragon, com spoilers. Em 2011 estrelava Game of Thrones, uma série inspirada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin, e essa série foi um dos maiores fenômenos culturais e se tornou uma das mais populares de todos os tempos. Por anos, era simplesmente impossível sobreviver a uma segunda-feira sem ouvir spoilers vindos de todos os lados do episódio da noite anterior. E todo esse fervor, toda essa aclamação, todo esse carinho, esse bafafá todo, meio que foi acabando à medida que a série foi chegando ao seu fim, porque as últimas temporadas vão meio que do fraco ao tenebroso. E eu não tô aqui pra ficar voltando nesse assunto, pra ficar falando mal das últimas temporadas, até porque na sexta tem muita coisa que eu gosto, realmente tem momentos que eu acho brilhantes, enquanto realmente na oitava não dá, na oitava é intragável de fato, mas eu não tô aqui pra fazer isso. Eu tampouco estou aqui para ficar fazendo explicações sobre a série, para ficar falando o quão a série nova House of the Dragon é fiel ao livro Fogo e Sangue, também do George R. R. Martin, que ele também não terminou de escrever, mas o que diz respeito à série, que é a Dança dos Dragões, tá no livro, então show. E muito menos eu vou ficar aqui comparando qualidade de House of the Dragon com Os Anéis do Poder, série do universo Senhor dos Anéis, que saiu ao mesmo tempo e que inevitavelmente arrastou várias comparações. Ah, um é melhor do que o outro. Eu não vou ficar fazendo isso. O máximo que eu vou fazer de comparação é talvez mencionar essas outras obras para exemplificar os meus comentários. Ah, sim, não, e antes que eu me esqueça, eu não tô aqui para ficar procurando furo de roteiro. Isso é um desserviço para todo mundo, né? Então, vamos em frente. House of the Dragon é uma série de drama e fantasia que retrata os acontecimentos da Dança dos Dragões, uma guerra sucessória disputada entre Aegon II e Rhaenyra Targaryen, que se passa cerca de 200 anos antes dos eventos narrados em Game of Thrones. De cara, essa primeira temporada de House of the Dragon tem uma pegada muito distinta da obra original, entre aspas, porque nós temos uma trama que é totalmente focalizada. Se na primeira temporada de Game of Thrones a gente viaja através de Westeros, conhece as diferentes casas, os diferentes costumes dessas casas, o que é cada região, quais os seus pontos positivos, negativos, a gente vai sendo apresentado a esse mundo. Em House of the Dragon existe meio que a pressuposição de que você já é familiar com o mínimo de Westeros, o mínimo desse universo. E além disso, todas as subtramas estão relacionadas à trama principal, que é a guerra, a luta pelo poder, esses conflitos internos à Casa do Dragão, que é a Casa Targaryen. Targaryen. E como é apenas uma história que acontece ao longo de vários anos, existem saltos temporais, e o mais notório acontece do 5º para o 6º episódio, depois do casamento da Rhaenyra com o Laenor. E esses saltos temporais não necessariamente são uma coisa ruim, mas a série, pra mim, tem claríssimos problemas de ritmo. É meio confuso você se situar, porque alguns atores mudam, outros atores não mudam. Você não sabe exatamente quanto tempo se passa de um episódio pro outro, você meio que depende de personagens te explicando, então eu acho que existe um problema de ritmo, claro, ponto. Mas é necessário que a gente veja tudo que vai culminar nesse grande conflito. É necessário que a gente passe 5 episódios compreendendo a dinâmica entre a Alicent e a Rhaenyra para que a gente entenda o quão difícil é que elas entrem em guerra de fato. Não é óbvio que a guerra não é da Alicent com a Rhaenyra, mas ela fica tacando lenha na fogueira, o pai dela também. Então, pra mim, é bem necessário que a série de fato gaste todo esse tempo. Mas o ritmo de fato sofre. Às vezes é muito confuso, é uma complexidade às vezes desnecessária, sabe? Eu acho que teria algum jeito melhor de se fazer. Porque a direção da série ela é realmente muito inconsistente. Porque eu não consigo me lembrar, eu não consigo contar quantas vezes eu olhei pra uma cena, pra uma sequência que é pra ser mais vistosa, pra ser uma coisa que tem impacto, ou simplesmente uma cena comum. E eu achei ela horrorosa, feia, sem graça, mal composta visualmente, mas assim, uma coisa que é inexplicável. E eu acho que o maior exemplo é o 7º episódio, que é o que termina com o casamento do Daemon e da Rhaenyra, que
ele pegou do livro da Batalha de Winterfell de Game of Thrones porque você não enxerga o que está acontecendo em cena. É tudo muito escuro ao ponto de que você não entende. E não é porque é de noite que significa que você não vai enxergar, porque isso é um argumento muito preguiçoso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a série sofre de momentos horrorosos visualmente e, por outro lado, momentos que enchem os olhos de fato com a questão audiovisual mesmo, a composição, a música. Inclusive, a música é muito boa sempre. O Ramin Djawadi, ele trabalha muito bem a questão da trilha sonora. E eu acho que o último episódio, especialmente toda a sequência que acontece em Ponta da Tempestade, ou Storm's End, aí depende de como você se refere, né? Como, por exemplo, a hora que o Lucerys chega e a gente vê o dragão grande, o Vhagar, lá nas sombras e bate um relâmpago e você vê aquela dimensão toda, essa escala. Eu acho que ali existe uma preocupação muito grande e é algo que enche os olhos visualmente. É inconsistente, porque tem cada cena que, meu Deus do céu, dá nojo de ver, porque é horroroso. E ainda mantendo essa questão da direção, que ela é inconstante, eu acho que eles fazem uma outra coisa muito bem, que é contar visualmente essa história. Se em Game of Thrones a gente tem sempre diálogos, frases de efeito, personagens falando, e isso é o grande charme, né, o grande boom, eu acho que em House of the Dragon existe uma preocupação muito maior em como o silêncio conta as coisas, em como um olhar como o de Daemon para Coroa, logo antes dele coroar a Rhaenyra, ou do silêncio de ele ir ajudar o rei Viserys a subir no trono pela última vez. Esses pequenos detalhes, eles são muito mais presentes aqui no House of the Dragon. A cena do parto desse último episódio, do filho natimorto da Rhaenyra e do Daemon, o que a Emma Darcy faz com os olhos nessa cena toda é um absurdo. E ela não precisa falar, ela não precisa verbalizar ou algo do tipo, ela simplesmente sofre, ela simplesmente coloca no seu olhar, nas suas expressões corporais, tudo aquilo que ela quer dizer, sem que ela precise falar. E eu vou aproveitar para puxar aqui para as interpretações. Eu acho que o elenco todo é realmente maravilhoso. A Emma Darcy, como eu acabei de falar, e a Olivia Cooke, e as suas versões mirins, estão simplesmente magníficas. O Matt Smith como Daemon é sensacional. Eu tenho uma vontade enorme de dar uma porrada no Tom Glencairn, que tem uma cara de nojento, né? Ele é o Aegon. Mas eu acho que, realmente, pra mim, o Paddy Considine, que interpreta o Viserys, faz um trabalho digno de Emmy. É maravilhoso, porque a gente vê a decadência total dele, né? É fascinante como ele começa a série, como ele termina. É lindo, lindo, lindo mesmo. E voltando à questão da direção, essa parte das composições visuais, eu acho que tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o fato de que é com essas composições visuais que os showrunners vão dando pistas e piscadas para pessoas que leram os livros. Uma cena, para mim, que é muito marcante, é a cena do casamento entre o Laenor e a Rhaenyra, no 5º episódio, que a câmera, ela simplesmente abaixa e a gente vê um rato e uma poça de sangue, né? A poça de sangue que o Criston Cole simplesmente trucidou o coitado do amante do Laenor, mas tudo bem. E quando você vê esse rato junto do sangue, você tem duas interpretações diferentes. Se você é familiarizado com o universo de Game of Thrones, você sabe que isso se trata de um mau agouro, porque é o rato, né? Então existe essa questão do simbolismo dos ratos nesse universo. Mas se você leu o livro, talvez você faça a associação, né? Porque ratos comem queijo e você tem sangue, queijo, blood e cheese, que é algo que ainda vai acontecer mais pra frente. Então eu acho que existe um mérito em colocar referências sem que as referências passem a ser algo importante para que você entenda ou para que a série seja algo melhor. Isso é interessante, isso é legal e eu acho que isso é bem divertido. E eu acho que aqui eu abro parênteses para comentar a questão da fidelidade com o livro. Não é 100% fiel ao livro, até porque não pode ser. O livro é contado através de diferentes pontos de vista. São diferentes meisters que foram escrevendo as histórias. Tem muita coisa que eles não sabem o que aconteceu. Como, por exemplo, eu até cito o último episódio, a morte do Lucerys, só se sabe que a tempestade acontecia, tem um fogo no meio da tempestade,
e que encontraram o corpo do dragão dele na costa. Não se sabe quem que provocou, exatamente, quer dizer, sabe que o Aemon provocou e tudo, mas não sabe exatamente o que aconteceu lá em cima. Então a série, ela meio que traz a versão oficial e o livro é uma versão não confiável, o que é uma dinâmica interessantíssima, porque o livro é o material original, mas ao mesmo tempo ele não é 100% canônico, porque ele é um compilado de anotações de personagens de dentro do universo contando essas histórias. E essa dinâmica, pra mim, é muito legal, é muito interessante. Eu gosto muito de onde a primeira temporada acaba, porque simplesmente daqui pra frente é só ladeira abaixo, é só desgraceira. E eu amo a forma como eles retratam essa busca de poder eterna, insaciável, não só do homem, mas mais especificamente dos Targaryen. Todos os diálogos, eles meio que não entendem, né? No último episódio, você tem a Rhaenyra falando que os Targaryen estão mais perto dos deuses, você tem o Daemon querendo botar os dragões pra guerra, e ela fala, não, sempre que dragões vão à guerra, tudo acaba se queimando. Essa megalomania, esse senso do homem, mas mais dos Targaryen no caso, de achar que controlam tudo, é justamente a ruína deles, é justamente o que faz com que eles entrem em uma guerra dentro da própria família. E o Viserys falando isso no primeiro episódio, ele já fala tudo, né? O maior erro é achar que um homem consegue controlar o dragão. E, na verdade, os Targaryens meio que são dragões mesmo. Não só controlam os dragões, mas eles têm um ímpeto, eles são animalescos no sentido mais de instintos primitivos. Eles simplesmente querem o trono, eles querem o poder e eles vão continuar fazendo isso até que, sabe, sei lá o quê, que todos morram, que, sei lá. Não é, eu acho que esse é o grande tema dessa série. Justamente essa sede eterna de poder, esses absurdos, esse orgulho, essa falta de humanidade. E eu acho que para uma série que eu não tinha nenhuma vontade de ver, porque eu fiquei com um gosto amargo, podre na minha boca da 8ª temporada de Game of Thrones, que é um lixo, é uma série que conseguiu me convencer de que eles sabem o que estão fazendo nesse momento, que tem muito potencial, e eu tô muito ansioso para as próximas temporadas, e eu vou ter que realmente ler o livro ao invés de engolir a página da Wikipédia para saber o que acontece, porque foi o que eu fiz. Fiquei muito curioso, fiquei muito investido no universo de Game of Thrones de novo. A primeira temporada de House of the Dragon é muito boa. Claro que tem os seus percalços, tem problemas sérios de ritmo, mas o saldo é muito mais positivo e eu acho que ela tem uma curva ascendente nesse final de qualidade, de impacto, de tensão, de emoção, que é inegável. Realmente estou muito ansioso para 2024. E você? Você já viu a série? Bom, espero que sim, né? Você tá aqui até agora, você viu esse vídeo que ficou longo pra caramba, então muito obrigado pela sua audiência. Mas o que você achou? Tá ansioso pela série? Ou você não gostou tanto assim, acha que ficou meio meia boca? Você gosta das últimas temporadas de Game of Thrones? Deixe sua opinião nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu, quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!